Fala galera, muito bom dia, Rafa Brito na área, domingou, vamos começar aí o nosso pré-mercado, tem algumas informações que eu quero passar para vocês e uma delas é que nós acertamos 100% do estudo da semana passada. Todos os estudos que a gente fez aqui no pré-mercado, eu passei para vocês, deu simplesmente 100% de gain. Mas isso não é sorte, tá, pessoal? Eu faço pré-mercado há anos, desde 2019, tá, que eu faço pré-mercado. Então é uma caminhada gigantesca para chegar nesses resultados. E eu vou pedir para que vocês me acompanhem cada vez mais nesse pré-mercado, que a gente consiga divulgar isso para o máximo de pessoas. E lembrando, já já isso vai estar em algo fechado, tá? Vai continuar sendo gratuito, mas em algo fechado. Então, não esqueça de ficar atento à comunidade, acompanhar, abrir a conta na Infinox, o link está aqui embaixo, tá? Em breve eu vou deixar o QR Code aqui em uma dessas laterais para você já abrir sua conta. Mas enquanto os QR Codes não estão aqui, galera, vem aqui embaixo, tá na descrição desse vídeo e abra a sua conta. Se você ainda não está na comunidade gratuita, aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem o meu Instagram, a comunidade gratuita, que é via WhatsApp, a abertura de conta, né, na Infinox, e o meu curso gravado de Price Action, que é a leitura de mercado, né, o famoso contexto, usando literalmente o passo a passo que eu uso desde leitura, gestão, mindset, para você ser um day trader em potencial, conseguir evoluir e crescer bastante como trader, principalmente. Então, sem mais delongas, bora lá aproveitar e vamos para cima para essa semana. Vamos ver se a gente consegue também manter esse resultado aí de 100%, hein? 100% que eu digo, não é nem acertar a direção e alvos, hein, galera? E alvos. Além disso, uma novidade que eu quero trazer para vocês é que em junho, e é por isso que eu estou falando para vocês não perderem tempo, já abrir a conta na Infinox, já ficar atento na comunidade, porque em junho eu vou lançar algo que ainda não tem no mercado, pelo menos eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi. Quem sabe, né? Algo disruptivo, que traga mais leveza e gestão de risco nas suas operações. Então não perde tempo. Sem mais delongas, vamos começar por ele, um dos ativos mais queridos aí para operar, né? Nosso amigo Bitcoin, galera. Bitcoin. Bom, Bitcoin, estou com esse estudo aqui há 1000 anos, né? Praticamente não altero ele. É um estudo aí de macro, então a gente está numa tendência de baixa aqui do nosso amigo Bitcoin, tá? E aqui o que aconteceu no nosso amigo Bit, galera? Recentemente, né? Deu essa puxadinha para cima aqui, ó, interessante. Só que montou um topo duplo aqui em cima. Topo duplo aqui em cima. O que aconteceu, galera? Nesse topinho duplo, né? Eu comentei com vocês na live anterior. Se você não assistiu a live anterior e está com dúvida das operações, só assistir, tá gravado, tá pré-mercado. Só você ir lá na semana anterior. Foi domingo passado que eu soltei ele, né? Domingo passado foi dia 17. Só você ir lá no meu canal do YouTube que você vai ver esse pré-mercado, tá bom? Mas vamos lá, o que eu fiz? Mercadinho fez topo duplo, não conseguiu romper, nós plotamos uma venda aqui, tá perdendo essa mínima, e o alvo 74.240, que é o meu ponto aí de suporte. Cara, 100% de gain, né? O mercado veio buscar liquidez aqui para quem sabe continuar subindo. Na minha leitura agora, tá? Agora, neste momento, eu não faço nada. Se alguém conseguiu virar a mão aqui embaixo, né? Ou seja, estava vendido aqui e por tempo gráfico menor, vou dar um exemplo aqui, 1 hora. Vamos carregar. No gráfico de 1 hora ele fez uma movimentação de alta e conseguiu comprar aqui, beleza, se mantém comprado. Tá? Mas por enquanto, na minha leitura, eu vou aguardar um pouco, tá? Para montar alguma operação de swing, porque como ele montou topo duplo aqui, veio buscar o alvo, né? O alvo cravado, estou fora de operações do momento. Eu vou esperar o que ele vai montar. Se ele vai continuar lateral nesse range, né? Que ele ficou aqui por um tempo, ou se ele vai perder esse 74.200 e acelerar aqui para baixo, tá? Ou agora, né, praticamente, usar analista.com.br, né? Ou ele vai manter essa operação, opa, peraí.
ou ele vai manter essa operação de alta aqui, né? Ele rompeu, pullback, tentou subir, falhou, veio testar de novo a zona de compradores, né? Era resistência, agora é zona de compradores, para conseguir de fato ter força e buscar a movimentação lá em cima. Então, em resumo, o que eu estou de olho? Se ele vai ficar preso na acumulação dessa lateralidade, tá? Ou se ele vai romper aqui, mas para romper, pessoal, eu vou ter que esperar ele romper mesmo a região dos 80 mil, tá? Vou esperar ele romper os 80 mil para eu estar comprado. Porque como ele respeitou a movimentação de baixa aqui, ó, e em nenhum momento até agora, tá, ele perdeu a minha movimentação principal de queda, que é essa aqui, né, em nenhum momento ele perdeu ela, ele pode continuar acelerando isso para baixo. E para eu vender agora, eu só tenho duas opções, tá? Duas opções. Ou ele subir aqui próximo do 80 e falhar, aí eu penso em vender ele de novo, ou se ele perder de novo essa região aqui, né, que está trabalhando como suporte agora, e aí eu penso em vender ele com alvo lá próximo dos 60 mil, né, de novo. Tá? De novo uma queda mais forte do Bitcoin. Tá? Vou ficar de olho. Por enquanto, não tem trade, tá, para realizar. Por enquanto não tem trade para realizar na minha marcação aqui de swing, tá? Bom, próximo ativo, dólar e ien, galera. Dólar e ien, o que, que nós fizemos, né? Entrada neste ponto, né? Entrada rompendo esta máxima com um alvo cravadíssimo, tá? Aqui em cima, 159, 130. Deu a entrada, pagou lá em cima, né? Pagou até que rápido. E aqui dá para você ficar entrando comprado, né? Enquanto o mercado não rompe a região, você pode voltar teoricamente no preço de entrada e fazendo vários trades aqui. Mas da nossa marcação de domingo, tá? Falando de um modo mais limpo, né? Mais claro, entrada e alvo, tá? O mercado foi bonito demais, tá? O principal alvo que eu tenho dessa movimentação de dólar e ien é aqui em cima, tá? 59.600. Por enquanto, o que eu vejo em dólar e ien, ele está respeitando a nossa movimentação de alta, né? Que é essa. E por enquanto ele está o que, pessoal? Lateralizado aqui, ó. Mas por enquanto mantendo, né, os fundos numa tentativa de fundos mais altos aqui, para quem sabe buscar o alvo principal nos 59.600 e quem sabe 59.750. Ficar atento a essa lateralidade, tá? Por enquanto tentando fazer pivô de alta, então por enquanto ainda está para cima. Se alguém comprou aqui embaixo, fez a parcial e está tentando carregar, tá o próximo alvo na zona dos 159.600. Mas não esqueça que o ciclo atual, tá, o contexto atual é de lateralidade, né? Nós temos fundos aqui e topos nessas regiões. Por enquanto não temos uma construção de topos e fundos ascendentes para fazer uma operação com clareza, né? E aqui seria a compra de topo. O ideal é esperar esse mercado corrigir, tá? Para você ter um risco-ganho favorável, você buscar uma entrada próxima dessa zona de suporte, ou quem sabe até da LTA, né, que ele está construindo aqui, um suporte próximo dessa região, para ter um risco-ganho favorável e buscar os alvos de 59.600, 59.700, tá? Dólar e ien também muito bonito aí, apesar de não estar fazendo uma tendência linda, ele continua subindo, né? Acumulando, vamos ver se ele explode e segue a tendência. E já dando uma dica para vocês, que eu comento muito quando a gente está no day trade ali dos 5 minutos, o mercado engatou tendência, pessoal. Ficou em contexto de lateralidade, tá? Opte, se você opera a lateralidade, opte por operar comprado a favor da tendência. Por quê? A probabilidade, né, é que ele continue a tendência e não reverta, tá bom? Então, fica muito atento nisso quando você estiver negociando uma lateralidade. Olha o contexto como um todo. E é muito importante você entender de ciclo, contexto, para poder entender a estratégia e probabilidade que vai estar a seu favor. Beleza? Beleza. Próximo ativo, não menos importante, euro. Galera, euro, entradinha do euro. Foi linda, maravilhosa, né? A gente tem a perna principal de euro aqui, ó, de queda, tá? Deu a venda aqui em cima, mercado pagou,
100% do gain, com risco muito baixo, né? Esse trade foi mais de 2 para 1 essa operação. Coisa linda, tá? Coisa linda em euro também. O que eu vejo para o euro, até mudando aqui um pouco o tempo gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar no gráfico de 1 hora. Essas barras principais, tá, pessoal? Pode ter um gatilho, tá? Deixa eu mudar só a coloração que tá em branco. Deixa eu colocar isso aqui, uma cor que apareça, colocar vermelho mesmo. Tá? Aqui para baixo, né? Já pagou um para onda movimentação. E agora a gente tem alvo até aqui embaixo, tá? 152,290. Por enquanto o euro também pesando para baixo. Outro ativo que a gente acertou 100% do movimento, tá? 100% do movimento aí no swing. Qual que é o ponto de atenção, tá? Enquanto o euro-dólar se mantiver abaixo dessa movimentação, né? Ou seja, abaixo do gatilho, ó, deu gatilho, não estopou ele, né? A principal zona que eu tenho aqui de defesa do euro é essa movimentação, 1.16584. Enquanto ele não romper essa região, tá, essa estrutura aqui, que é uma zona, na verdade, né, pessoal? Essa zona aqui, ó. Toda essa zoninha aqui, tá? Mercado ainda é para baixo. Tá querendo, né, fazer a movimentação de queda, tá? Mas enquanto não romper fundo, eu não faço essa LTB, tá? Se ele romper fundo aqui, aí eu tenho a construção dessa LTB, porque esse topo rompeu o fundo anterior, né? Por enquanto a gente não teve nenhum rompimento de fundo anterior. Então o mercado, por enquanto, está em uma lateralidade. Então, se eu fosse você, também não sairia vendendo de cara, por conta do risco ganho, né? Você vai ter que entrar na operação, um exemplo, vendido onde ele está aqui, ó, o stop aqui em cima, para um alvo pequenininho a priori. Tá? Então, enxergue isso por enquanto como uma lateralidade, tá? Essa região aqui, ó, numa lateralidade, e aguarde um ponto superior para pensar em vender, ou um rompimento falso aqui embaixo para você comprar. Tá? Se eu realizar essa operação durante a semana, eu vou passar para vocês também, tá, da comunidade gratuita. Sempre observando esse contexto. Lembrando que o mercado está em uma tendência de baixa, né? Tá vindo em queda. E aqui foi até mais forte, né? Por enquanto, lateralizado nesse range aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Então, o ciclo, né, tá lateral. O contexto, a gente está numa queda, numa acumulação. Lembrando que, quando a gente fala de suporte e resistência, são sempre zonas, né? Não é um preço específico. Apesar de ter dado 100% de gain aqui, trade lindo e maravilhoso, a gente não está em range de entrada, né? Na semana anterior a gente estava em range de entrada, agora o mercado está muito baixo para eu pensar em vender e não tem nenhum padrão de reversão para eu pensar em comprar. Então, por enquanto, também sem nada para fazer, tá? Mas eu tenho certeza que vai dar um trade aí excelente para realizar nos pares de moeda, tá? No euro também vai acontecer. Libra, pessoal, Libra muito parecido, né, com o nosso amigo euro, né, muito parecido. Acertamos a movimentação também de Libra, tá? Entrada foi aqui, pagou 100% do alvo com perfeição, tá? Perfeição. Libra já dá para pensar em entrar, tá? Já dá para pensar em entrar com um pouco mais de cautela, mas dá para pensar em entrar. Por quê, Brito? Libra a gente teve um movimento principal de queda, que é esse aqui. Ele pagou 100% do alvo, né? Voltou. Por enquanto, reparem que ele está lateralizado aqui, ó. Lateralizado. E aqui, pessoal, mercado abrindo, tá? Dá para pensar em um trade de venda aqui, onde ele está. Lembrando que essa linha preta espessa, tá, é a minha principal área de resistência. O 1.34594, tá? 1.34594 é a minha principal área de resistência. Como eu já disse, esses estudos, pessoal, estão todos disponíveis desde a semana passada. Basicamente as mesmas marcações. E aqui, galera, o mercado abrindo, tá? Eu vou fazer uma venda assim aqui em euro, tá? Euro não, perdão, em libra, nessa região, tá? Com stop aqui em cima. Por que, galera, vale a pena eu fazer esse trade, tá? Tô de olho aqui no risco ganho da operação. Então, ó, aqui com o stop aqui em cima,
Tá? E o alvo, só para vocês diferenciarem, o alvo vai estar lá embaixo. O alvo vai estar lá embaixo. Então, olha aqui o risco-ganho da operação. Tá? Então, como ele está numa região alta, vale a pena fazer esse trade. Brito, eu estou olhando aqui que o mercado de fato fez o que você está falando, só que ele iniciou uma possibilidade de alta, né, nesse contexto aqui, né, que ele fez a volta. Então ele pode estar segurando para fazer um pivô de alta. Pode estar segurando para fazer isso? É uma possibilidade, tá? A gente não pode deixar de falar das possibilidades. Porém, o que eu estou de olho? Olhando para um gráfico de 4 horas, né? O mercado estava numa boa alta de movimentação, lateralizou, né? E ele reverteu a movimentação, né? Quando ele perdeu essa linha aqui, ó, ele reverteu a movimentação. Então, por enquanto, o mercado pode estar subindo, vindo brigar aqui, tá? Para de novo ir buscar lá embaixo. Ou seja, na troca de polaridade aqui, ó, na troca de polaridade, tá? O mercado pode fazer uma linda operação de venda. Por quê? Agora deixa eu apagar os estudos para deixar isso mais claro para vocês. A gente teve uma tendência de baixa, fortíssima. E aqui, ó, por enquanto, pode ser até uma bandeira de baixa. Tá? Pode ser até uma bandeirinha de baixa. E falando de grosso modo, né, para quem entende o básico de mercado, né, o que era suporte, suporte muito forte, quando rompido vira resistência. Então fez o rompimento, tá vindo testar a resistência aqui, e como teve uma boa agressão, uma boa defesa, né, que é uma excelente troca de polaridade, eu ainda penso na venda para buscar de novo, tá, o 33.115 lá embaixo, tá? 33.115, quem sabe buscar depois o 32.380. Então a minha leitura é de baixa mesmo para Libra, tá bom? É de baixa. Libra provavelmente já vai dar trade hoje à noite, tá? Hoje à noite. O mercado abre 7 horas da noite. Se abrir aqui nessas regiões ou até aqui em cima, tá, o importante é que ele não rompa essa região. Se ele romper, aí a gente já tem que ficar esperto, com um pouco mais de atenção. Tá? Lembrando que o stop da movimentação vai estar atrás do topo, tá? Do topo anterior. Beleza? Entrada técnica aí para deixar o trade andar. Brito, isso pode ser um day trade? Pode, mas ele é mais voltado para swing, né? Um trade bem longo. E falando de risco, só para vocês entenderem, aqui tá dando... Vou colocar 1.100 arredondando, tá? 1.100 pontos aqui de stop, arredondando, entrando por esse ponto. Se você entrar com lote mínimo, vai dar 11 dólares. Então, para vocês se acostumando ao mercado e além de ter a opção de day trade, um mercado mais agressivo, eu vou fazer algumas operações de swing trade, que é um mercado mais tranquilo, e para quem está começando, quer arriscar pouco, entender um pouco mais do mercado, essa aqui será uma excelente opção, tá? Com alvo principal ali, ó, de 1.200 pontos, e depois um segundo alvo de 1.900 pontos, tá? Teoricamente é um clique, né? Você entrou aqui comprado, meteu o stop aqui embaixo, ou stop aqui. Meu Deus do céu, falei tudo errado, né? Entrou aqui vendido, colocou o stop aqui em cima, um alvo aqui embaixo, deixar o trade andar. Tá? E eu vou atualizando vocês aí durante a semana, não só desse ativo, mas também dos outros pares, tá? Caso dê entrada, né? Caso dê entrada. Ouro, pessoal, o ativo agora. Esse aqui é o ativo da galera, né? Ouro, pessoal. Nós estamos há 16 semanas fazendo live à noite, aberta, gratuita, a partir das 9h30 da noite, tá? No meu canal do YouTube, onde você está vendo esse vídeo. Então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você não ficar de fora dessas lives, de segunda a quinta-feira, às 9h30 da noite. Lembrando, se você quiser participar da sala fechada, junho, haverá a oportunidade de você participar da sala fechada. Sala fechada funciona de segunda a quinta-feira também, só que são em 2 períodos, das 8h50 da manhã até o meio-dia e depois das 9 horas da noite até as 10h30, pelo menos, né? Muitos dos dias a gente está ficando aí até meia-noite. E além disso, ele tem vários bônus, estudos educacional que não tem no gratuito, né, mas tem ali na sala fechada, porque o mercado, por mais que ele repita padrões, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Todo dia tem alguns detalhes, alguns nuances, então é muito importante você estar acompanhando o mercado, principalmente ao lado de um especialista. Ah, mas eu aprendi por livro. Ah, mas eu aprendo bater na cabeça. Isso daí é uma opção que você pode ter sim,
mas eu tenho certeza que é acompanhado de uma pessoa técnica, especialista em leitura de mercado, em price action, que não vai usar muitos indicadores, não quer dizer que eu seja contra indicadores, mas eu vou te ensinar a usar da melhor forma o seu indicador, para você não virar o quê? Se você ainda não aprendeu essa frase, você não está na live. Liquidez pro Brito, que tem muita gente virando. Então bora logo aprender esse trem direito, né? Bora lá falar do nosso amigo ouro agora. Pessoal, no macro, o ouro, né, tá na correção dessa alta absurda, né, que ele teve aí nos últimos tempos. Fez uma boa queda, né, montou um topo duplo enorme aqui. E 45,10 é a linha de referência do nosso amigo ouro. Tá? Uma linha aí que a gente tem que ter atenção. Olhando pelo gráfico de 4 horas, tá, pessoal? E por isso que eu estou fazendo operações só vendido no ouro. Se vocês olharem na semana passada, a gente só vendeu ouro. Na grande maioria das operações, a gente só vendeu ouro. Por quê? O contexto dele é queda, tá lateralzinho aqui, e eu estou optando vender nas regiões altas, ou seja, na região do 45,50, 45,30, né? Tem umas resistências ali intermediárias. Estou buscando vender ali. Por quê? A expectativa, pessoal, é que o ouro faça isso aqui, ó. Lateralizou e consiga buscar o alvo principal 43,55 lá embaixo. Tá? É isso que eu estou de olho, é isso que eu estou atento para negociar. No ouro, por enquanto, eu não estou fazendo uma leitura voltada para swing trade, porque ele é um ativo mais caro. E aí demanda uma margem maior. Mas vai rolar também, tá, essa operação de swing no ouro a partir de junho. Obviamente, eu vou fazer uma aula de gestão de risco para você entender se compensa você operar o ouro logo de cara ou compensa você começar pelos pares de moeda, que são mais baratos, e aí você vai fazendo capital, construindo um patrimônio para poder negociar o ouro também no swing trade. No day trade dá para operar tranquilo, porque o stop máximo que eu utilizo para quem usa lote mínimo é $20. Então dá para operar de olho fechado, tá? De olho fechado. Então o contexto do ouro para mim é esse, né? Vem para baixo. Por isso eu estou negociando, mas não posso, tá, ignorar que essa região do 45,10 é um suporte bem relevante, tá? É um suporte bem relevante. Então, qual é a ideia aqui? Dá para pensar em entrar comprado no ouro? Dá, por padrão de reversão. Mas isso precisa estar muito nítido e claro, pessoal, porque ele está pesado para baixo. Tá? Ele está pesadinho para baixo. Nenhum momento pensou em quebrar aqui a perna principal de baixo. Então, por enquanto, a ideia é rompimento do ouro para baixo. Ah, Brita, eu estou pensando no swing trade. Dá para fazer essa venda onde ele está? Dá, porém é arriscadíssimo, né? Está num ponto de suporte. O ideal é tentar vender o mais próximo possível dessa região aqui, que é o 45,50. E aí você tem alvo aqui embaixo, né, no fundo, 44,60. Tá? 44, opa, deixa eu pegar aqui. 44,60 é um bom alvo, tá? É um bom alvo. E depois ver essa aceleração até o 43,55 lá embaixo, tá? 55. Lembrando que o melhor ponto é próximo da região 45,50 para pensar em vender ele, tá? Quanto mais próximo ele tiver da nossa linha azul aqui superior, tá? Melhor maior a probabilidade e o risco ganho fica muito favorável. Só ficar atento. Brito, se o mercado abrir aqui, montar um padrãozinho de alta, posso comprar? Pode. Está numa principal zona de suporte. Tá? Só precisa entender que você estará entrando contra a tendência. Toda vez que você entra contra a tendência, você tem que estar somente apto a contra a tendência é menor probabilidade. A favor, vou colocar um AF aqui, a favor da tendência, maior probabilidade. Tá? E uma dica que eu dou, pelo menos são operações que eu uso, quando você entrar contra a tendência, procure um stop barato. Tá? Um stop mais barato. A favor da tendência, você pode colocar um stop mais agressivo, dependendo do trade, tá? Porque a sua probabilidade de ganho e de amplitude de movimentação de alvo é maior. Tá? É maior. Mas isso eu falo tudo na sala fechada e falo também no meu curso do Trader Minimalista que está aqui embaixo. Por mais que ele tenha muitos exemplos, tá? Voltado para B3,
O Price Action, pessoal, você opera qualquer ativo. E o que é legal, quando você tem um curso gravado e participa da sala fechada também, e já adiantando, tá? Quem fecha o plano anual tem acesso ao curso gravado. E isso é importantíssimo porque você vai ver a teoria e a prática. Você vai ver que o que eu ensino, o que eu falo, o que eu opero. Isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. Bom, saindo aqui do macro e indo para um trade mais próximo de base operacional do ouro, já dando uma dica para quem quer tradear hoje ainda, né? O ouro, hoje à noite o mercado abre, já dá para negociar. Mercado encaixotadinho, então a gente tem aqui uma movimentação de baixa, né, neste ponto. Mercado lateralizado nessas regiões. E eu tenho alguns pontos intermediários aqui, né? Uns pontos intermediários. Quais são esses pontos intermediários que são pontos de atenção, se você está próximo deles, ou até de uma possível entrada? O 45,10, que você já sabe, 44,80 e o 45,50. Né? Os principais pontos aqui do caixote, né, obviamente, são máximas e mínimas dele, né, onde ele tem força de movimentação. Porém, nós temos essas regiões aqui intermediárias. Tá? Montei um canalzinho de baixa aqui no curto prazo, então o ouro, né, pode vir buscar primeiro esse 44,80, depois o fundo e quem sabe montar uma reversão aqui para buscar novamente esse canalzinho de baixa, né, que eu tracei num curto prazo, tá, pessoal? Num curto prazo para negociar. Se você for comprar o 45,10, fique esperto aqui, tá, na LTB, e se ele conseguir romper, o alvo que ele tende a buscar é o 45,50. Aí você pode usar isso pro intraday, né? Olhar isso aí num time bem menor, um time de 5 minutos, para poder negociar, tá? Deixando de dica, esse aqui é o gráfico que eu uso para negociar. Tá? Essa é a minha tela principal para day trade. Além da minha página de mercado macro, para eu analisar melhor a minha entrada, se coloco mais risco ou não, este aqui é o gráfico onde eu me baseio, tá? A minha base para poder realizar minhas operações. Então, ele montando um exemplo aqui, um padrão de alta nessa região, cara, dá para pensar em comprar para buscar primeiro LTB e depois, se ele romper, né, uma estrutura, pode ser que ele busque 45,50. Ou, né, usando a probabilidade a nosso favor, né, num curto prazo, se ele não conseguir trabalhar acima do 45,10, ou se ele realizar uma tentativa aqui de alta e frustrar, você pode pensar numa venda, né, para quem sabe buscar primeiro essa região de fundo, 44,95, 44,80 e depois 44,60 lá embaixo. O que é de suma importância, pessoal, que além dos meus estudos, né, eu peço que vocês tenham os meus estudos aí anotados, porque é mais fácil de você acompanhar, entender o que eu estou vendo e até te auxiliar nas suas marcações, é que você realize os seus estudos. Por quê? Aqui na descrição do vídeo eu deixo bem claro que tudo que eu passo para vocês aqui do pré-mercado é totalmente educacional. É a minha visão e o que eu pretendo realizar no mercado. Mas é muito importante que você aprenda a fazer seus estudos, que você compare os seus estudos com o meu e veja os acertos, os erros, o que dá para melhorar, o que eu consigo agregar, que você consegue ajustar e ser aí um trader de alta performance. E para finalizar, não esqueça, pessoal, de abrir sua conta na Infinox. Abrir sua pé no mercado nacional. Exato, vamos falar do mercado nacional agora. E você vai tomar um susto, literalmente. Se liga nisso. Esse aqui é o nosso mercado nacional operando pela Infinox. Esse aqui é o nosso índice B3, tá? Nosso mini índice. Galera, qual é o estudo do mini índice? Segue dando essa porrada para baixo, né? O índice está literalmente agressivo. Eu vou falar uma opinião aqui minha, antes de falar do índice, uma opinião minha sobre day trade especificamente. Day trade especificamente. Opinião minha, mas eu acho que você deve levar ela muito em consideração, tá? Apesar de eu ser uma pessoa jovem, eu estou nesse mercado já fazem quase 10 anos, tá? Quase 10 anos, operando conta real, mercado nacional, internacional, fazendo live desde 2020,
com mais de 4.000 pessoas em live. Então, assim, cara, uma certa bagagem nisso, tá? Quando a gente está falando de day trade, eu vou pedir para vocês tomarem um pouco de atenção com quem gosta de olhar correlação. O que é correlação? Ah, o dólar está subindo, o índice vai cair. O ouro está caindo, o dólar vai subir. Tomem muito cuidado. Isso daí, na parte fundamentalista, visando um longo prazo, ok. Agora, se você opera day trade, preste muita atenção. Opere o seu ativo. Não fique olhando ativos correlacionados para tomar suas decisões. Para day trade, opere o seu ativo. Já cansei de ver muitas pessoas tomarem stop porque cria um viés totalmente errado simplesmente por conta de correlação. Então, eu opero o índice. Cara, fecha o dólar. Se você só opera o índice, fecha o dólar. Não tem a menor necessidade de ter o dólar na sua frente. Só será mais uma coisa que vai travar sua decisão, deixar sua decisão mais difícil. Tá? Então, se você opera day trade, não opere correlação. Opere o ativo que você está negociando. Se é índice, olha o índice. Se é o dólar, olha o dólar. Tá? Isso daí serve para o mercado internacional também. Pelo amor de Deus, tá? É uma dica muito importante. Mas vamos lá falar de índice. Descendo a madeira, né, o índice aqui, madeiraça, né? Puxando para baixo, mandando ver aí na movimentação, queda muito forte, canalzinho respeitando. Índice também foi um outro ativo que a gente acertou 100% da visão aí para swing trade, tá? No índice eu não pretendo fazer swing trade porque ele não fica 24 horas, eu só vou fazer swing trade nos ativos 24 horas, para não chamar margem, para vocês não ficarem preocupados com o fechamento e o mercado abrir com um gap gigantesco, né? Querendo ou não, além de nosso cenário político aqui ser meio complicado, tem a guerra rolando, então assim, só vou ficar de olho em ativos que realmente trabalham praticamente 24 horas. Bom, o índice, pessoal, enquanto ele não perder essa região, tá? E aqui vai ter uma diferença para quem opera outra corretora, outra plataforma, nos valores, mas o gráfico é exatamente o mesmo. Enquanto ele não perder essa movimentação principal, tá? Lembrando que eu estou no gráfico de 1 hora, a gente tem essa movimentação principal aqui, tá? De baixo. E a gente tem, né, aqui a movimentação gatilho e a gente tem a movimentação através do gatilho. Por enquanto, daqui para baixo é venda. Tá? Então, ou seja, o mercado fechou negativo aqui embaixo, né, seja ele nos 5 minutos, 15 minutos, vai depender muito do tempo gráfico que você opera. Tá? Abaixo do 76.900 para quem está pela plataforma da Equinox, tá? Abaixo do 77, 76.900 é índice para baixo. O contexto atual, né, é de queda e também está lateralizado aqui, né? Também está parado. Um ponto importantíssimo, tá, do índice. Essa região aqui, ó, 175, 150, tá? Aqui, galera, a torcida do Corinthians e do Flamengo estão juntas comprando. É o principal ponto de suporte do índice, tá? Principal ponto. Se o mercado perder essa região, se perder, tá? Vai acelerar. Tô te avisando já. Tá? Tô avisando isso há tempos. Então, ó, o mercado caiu aqui, segurou no 75. Não teve força suficiente para ganhar o gatilho, foi lá para baixo de novo, rompeu, foi buscar cravado o nosso alvo. Tá? Se você olhar o pré-mercado da semana passada, você vai ver que cravou o alvo. O mercado voltou a subir, mas também não consegue trabalhar acima do gatilho. Voltou a cair. Tentou subir de novo, não consegue ganhar o gatilho. Voltou para a região de 75 e por enquanto tá pior o cenário, tá abaixo do gatilho, né, do movimento gatilho. Então isso aqui, galera, pode fazer com que o mercado busque de novo 1 para 1 e depois ele acelera essa movimentação até lá o 169.900, tá? Ainda tem ponto para baixo do índice. Para pensar numa reversão de movimento, virar um ciclo comprador do índice, tá? E não esqueça, pelo contexto, a gente está numa queda, né? A gente está, vou colocar até num prazo maior, a gente está numa queda forte e por enquanto, tá? Lateralizado aqui. A gente tem
topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. A gente não tem ainda sequência de direção, então a gente está numa perna de baixa e por enquanto lateralizado. Novamente, a dica é a mesma, né? Como eu disse, price action opera qualquer ativo porque a leitura, o contexto, a forma de entrada, os padrões são sempre os mesmos. Tá? Então, por enquanto, por mais que o 75 aqui, pessoal, é muito forte comprador, enquanto não fizer uma situação, vou colocar de outra cor aqui até para facilitar o estudo para vocês, tá? Enquanto não fizer, vou colocar em azul, uma movimentação que ultrapasse, tá? Essa zona de gatilho. Busque um pullback e faça isso, nossa tendência é de baixa do índice, tá? De baixa e novamente, perdendo 75, vai embora. Tá todo mundo aqui. Everybody put your hands aqui. Né? E o nosso cenário, novamente, político, é bem impactante. Né? É bem impactante. Tá? Bem impactante. Além do cenário guerra, eu acredito que nosso momento político, até por ser ano de eleição, vai impactar bastante nisso, tá? Impactar bastante nisso. Então, o índice, a ideia é essa. E agora vamos falar do dólar. Ah, pera aí que eu esqueci um ponto importante. Índice, pessoal. Outro ponto importante, tá? Olha isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui nos 5 minutos. Vou colocar no 15, só para ficar mais fácil. Vamos falar que você vendeu essa barra aqui, ó, dos 15 minutos, tá? Com o stop aqui atrás. Um stop de 700 pontos, tá? Trazendo para o mercado nacional, 700 pontos. Isso aqui seria um stop, tá? Com lote mínimo no mercado nacional de R$140. R$140, tá? Com lote mínimo. Aqui, o stop seria de 68 dólares. 68 dólares. Tá, 68 dólares, não, tô falando besteira. Seria equivalente a R$68. É metade do risco. Então, se você ainda está operando no mercado nacional, nas corretoras tradicionais aí do mercado nacional, e você está começando agora no mercado, não perde tempo e abre conta na Infinox. Você vai começar com um risco mais barato. Tá? Aqui vai dar equivalente a R$70 de stop. Ao invés de você tomar um stop de 140, R$70. Ah, Brito, mas o ganho também vai ser menor. Tudo é proporcional. E o que vale no mercado é você ter gerenciamento de risco. A dica principal do mercado, tá, para quem é trader, e aí eu acredito que é unanimidade é número 1, tá? Dica número 1, disparado, é proteja o seu capital. E quando a gente fala de proteger seu capital, a gente está falando de gestão de risco. Para que começar no mercado com risco maior, se você tem a possibilidade, não vai mudar absolutamente nada, você vai abrir uma conta na corretora, você vai transferir seu dinheiro e vai operar igual. Só que com risco menor. Se você quiser operar com risco maior, direito seu. Não sei se é ultra inteligente, mas é seu direito. Só estou dando uma dica para tentar facilitar a vida para vocês. Tá? Tanto no quesito pares de moeda, tanto no quesito índice B3 e agora no dólar também. Tá? É metade do risco, tá, pessoal? Metade do risco. Índice a gente acertou também 100%, né? Na real, já falei isso para vocês. Todos os ativos, sem exceção, a gente acertou 100% a leitura. E tomara que a gente mantenha esse acerto. Tá? Dólar, pessoal, a gente tem um movimento de alta. Né? Tava aqui. Ele já pagou praticamente 1 para 1 desse movimento. Nessa região do 5,121. E agora o que aconteceu? O dólar lateralizado também. Repare um ponto. Ouro, dólar, libra dólar, euro dólar, dólar ien e o índice. Todos estão basicamente no mesmo contexto. Eles entraram numa tendência e agora estão num contexto de lateralidade. Tá? Estão aguardando a movimentação para a explosão, né? Para uma direção. Então isso precisa ficar atento. Quando retomar essa direção, possivelmente todos os ativos vão retomar.
tá? Todos os ativos devem retomar direção. Mas por enquanto, olhando o dólar, tá? A gente tem o movimento principal, que é esse aqui. A gente tem um principal ponto de suporte no dólar, tá? Que é essa região de fundo. E não é porque o mercado defendeu aqui, é porque essa aqui era a nossa movimentação gatilho. Tá? Vocês já vão ver isso no pré-mercado anterior. Essas linhas aqui já existiam antes do mercado acontecer. Então a gente teve uma movimentação muito boa de alta, que se manteve em alta, fez uma correção, tentou subir, fez a correção, tentou subir, e aí, por enquanto, pessoal, enquanto ele não perdeu a região dos 5 bola, né, e aqui 5,030, meus amigos, é esperar o mercado bater aqui e comprar dólar. Tá? Quiser vender, é contra a tendência. Tá? Contra a tendência. Aqui ele lateralizou, reverteu o movimento, lateralizou, aumentou a movimentação, então ele garantiu aqui o movimento de alta. Então o principal suporte é aqui. E enquanto ele se manter nessa movimentação, tá, a gente tem alvo 5,094, 5,020, 5,175, 5,200, 5,240, que é o principal alvo dessa movimentação inteira, tá? Brito, o que é isso em azul que você colocou, né? Essas movimentações de retângulo aqui. Isso aqui é simplesmente o risco-ganho dessa perna. Então, se o mercado chegar nessa região, né, 5,140 é 1 para 1 dessa movimentação inicial. E depois, se ele buscar aqui em cima a região dos 5,240, 2 para 1 da movimentação inicial. Por enquanto, é buscar por compras, tá próximo da região dos 5,03. Tá? Por enquanto é isso. Respeitando sempre uma lateralidade, então onde você sabe que é zona possível de resistência, é importante você pensar em realização. Se quiser vender, espera subir, espera um padrão de reversão e aí você negocia a lateralidade. Dica de ouro que eu vou falar para vocês também, mais uma dica. Se o mercado entrar em um rompimento, não entre contra. Se o mercado estiver há muito tempo acumulando, congestionado, lateralizado e fez uma movimentação de rompimento, não entre contra. Eu sempre falo isso e eu vou dar um exemplo até no dólar disso. Ó, o mercado aqui embaixo, se vocês olharem, ficou lateral por muito tempo aqui, ó, muito tempo lateralizado. Aqui então, meu Deus do céu, né, travado. Quando ele rompeu, ó, deixa eu montar isso aqui para vocês nos 5 minutos. Eu vou limpar o estudo, colocar aqui nos 5 minutos. Tá? Deixa eu dar um zoom e movimentar para trás. Cadê? Para a gente chegar nos 5 minutos só. Quando ele rompeu essa região, ó, aqui foi o rompimento dele, tá? Não tem como, galera. Deu uma porradaça para cima. E quem ficou tentando vender todas essas movimentações achando que já subiu demais, quebrou a conta. Quebrou a conta. Então, pelo amor de Deus, tá? Quando o mercado engatar um rompimento, você tem duas opções. Não fazer absolutamente nada, tá? Ou se você tiver um operacional, né, que dê entradas em rompimentos desta forma, né, movimentos mais agressivos, você faça sempre a operação a favor da tendência. Esse foi o nosso pré-mercado. Espero que vocês tenham uma semana abençoada de muitos gains. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com a galera, entrar na minha comunidade gratuita, entrar na minha sala fechada, entrar no curso gravado de Price Action. Lembrando, se você participar da sala fechada anual, você já ganha esse curso e abrir a conta na Infinox. Você viu que por enquanto você só tem vantagens fazendo tudo isso que eu comentei com vocês. Vambora, galera, e até segunda-feira às 9h30 da noite. Espero você. Bora!